Vamos então começar aqui a resolver essas questões. Então vamos pela 14. Um mecânico, medindo a temperatura de um dispositivo do motor do carro de um turista americano, usou um termômetro cuja leitura digital foi de 92 graus Celsius. Para que o turista entendesse melhor a temperatura, o mecânico teve que converter a unidade de temperatura para Fahrenheit. Qual foi o valor da temperatura após esta conversão? Então, ele está querendo saber então como é que a gente transforma graus Celsius em Fahrenheit. Então vamos lá. A gente usa aquela equação. C sobre 5 é igual a F menos 32 sobre 9. Então tá, né? Onde tem C ali, a gente substitui pela temperatura em graus Celsius, então fica 92 dividido por 5 igual a F menos 32 sobre 9. E a gente, então, pode passar o 9 para cá multiplicando pelo 92, por exemplo, multiplicando por essa fração inteira. Então vai ficar o quê? Vai ficar 828 sobre 5 é igual a F menos 32. F é quanto? F é igual a essa divisão aqui, que dá 165,6 mais 32. Então a temperatura em Fahrenheit é de 197,6 graus Fahrenheit. Tá bom? Essa é a resposta. Vamos para a 15. A fim de diminuir o risco de explosão durante o incêndio, os botijões de gás possuem um pequeno pino com aspecto de parafuso, conhecido como tubo fusível. Uma vez que a temperatura do botijão chega a 172 graus Fahrenheit, a liga metálica desse dispositivo de segurança se funde, permitindo que o gás escape. Em termos de nossa escala habitual, o derretimento do plug do fusível ocorre aproximadamente A. Então ele quer a temperatura em graus Celsius. Então a gente utiliza esta mesma equação aqui, ó. Só que agora a gente vai transformar Fahrenheit em graus Celsius. Então vamos lá. Onde tem Fahrenheit ali? Eu substituo por 172. Então fica 172 menos 32 dividido por 9. C sobre 5, então, é igual a 140. 140 dividido por 9 é igual a 15,55 aproximadamente. Então, para achar o C, é só a gente passar multiplicando 5, né? Então, C é igual a 5 vezes 15,55. Isso aqui é igual a aproximadamente 77,75. E isso é a mesma coisa que a letra B, né? Aproximadamente a letra B. Vamos para a 16. Ainda existe um lugar na Terra onde o homem jamais pisou. Ele se chama Ridge-Guiar, a Cordilheira A em inglês. Fica a 4.000 metros de altitude, 30% a mais alto que a cidade de La Paz, na Bolívia, e está a 600 km do Polo Sul. Mas a principal característica desse lugar, que acaba de ser revelado por imagens de satélite, é outra. Ridge-A é o ponto mais frio da face da Terra, com temperatura média de 70 graus Celsius negativos. Até então, acreditava-se que o lugar mais frio do mundo fosse o Lago Vostok, na Antártida, que chegou a registrar 90 graus Celsius negativos. Mas isso foi uma exceção. Na média, Ridge-A é muito mais frio que o Lago Vostok, ou qualquer outro lugar conhecido, afirma Will Saunders, astrônomo da Universidade de New South Wales e descobridor do lugar. Diferentemente de nós, que usamos a escala de temperatura Celsius, os americanos utilizam a escala de temperatura Fahrenheit. Se esse texto fosse dirigido a estudantes americanos, como seria expressa a temperatura menos 70 graus Celsius? Então, o que a gente faz aqui? A gente usa a nossa mesma equação, não é? Onde tem graus Celsius ali, eu substituo por menos 70, vai ficar menos 70 sobre 5, e isso é igual a F menos 32 sobre 9. Então, menos 70 sobre 5 é menos 14. Eu posso passar o 9 para cá multiplicando, né? E o menos 32 está subtraindo, eu posso passar somando. Então, isso tudo é igual a F. F é igual a menos 94 graus Fahrenheit. E isso é a letra E, né? Vamos para a próxima. Um turista brasileiro sente-se mal durante a viagem e é levado inconsciente a um hospital.
após recuperar os sentidos, sem saber em que local estava, é informado de que a temperatura de seu corpo atingirá 104 graus, mas que já caíra de 5,4 graus. Passado o susto, percebeu que a escala termométrica utilizada era o Fahrenheit. Desta forma, na escala Celsius, a queda de temperatura do seu corpo foi de... Então, ele quer saber quanto que foi a queda de temperatura que ele teve em graus Celsius. Mas para isso, a gente tem que saber, então, quanto que era a temperatura inicial dele em Fahrenheit e subtrair com a última temperatura dele, que foi essa daqui. Então, a última temperatura dele era exatamente isso, mais a queda que ele teve, Porque se ele tinha uma temperatura final, ela decresceu isso e chegou nisso. Então, a temperatura final dele era de 104 mais 5,4. Isso é exatamente 109,4 graus Fahrenheit. Então, tá. Então, a minha temperatura final em graus Celsius é quanto? Eu utilizo a minha mesma fórmula. Então, onde tem C, onde tem Fahrenheit, eu substituo por esse número aí. Então, vai dar 109,4 menos 32. E isso aqui dividido por 9. Então, se eu passar o 5 multiplicando aqui, C vai ser igual a quanto? 5 que multiplica 109,4 menos 32 é igual a 77,4. E ele está dividido por 9. Então, o resultado dessa operação aqui é igual a 8,6. Então, 5 que multiplica 8,6. A temperatura em graus Celsius, então, final, é igual a 43 graus Celsius. Tá bom. E a temperatura inicial, então? É a que ele decresceu, de 5,4. Então, a temperatura inicial é 104 graus Celsius. Então, vamos transformar isso aqui em graus Celsius. Vamos lá, então. A gente pega esse 104 e substitui aqui na fórmula. Então, vai ficar C sobre 5 é igual a 104 menos 32 sobre 9. Se eu fizer essa conta aqui, vai dar 72. E então eu posso passar o 5 multiplicando aqui. Então C é igual a 5, que multiplica por 72 dividido por 9. 72 dividido por 9 é 8, Então 5 vezes 8 é igual a 40 graus Celsius. Então, ele quer saber, na escala Celsius, quanto que foi a queda de temperatura do corpo. Então, a queda de temperatura foi a temperatura final, menos a temperatura inicial. E isso é igual a 43 menos 40, que dá exatamente igual a 3 graus Celsius, que é a letra B.